Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acho que nada mais justo, né, do que a gente comentar sobre essas subidas do Ibovespa. Já está batendo alguns marcos que não batia há bastante tempo. Como a gente pode ver, ó, já informação da segunda-feira, Ibovespa inicia a semana operando com leve alta. Essa semana aqui já era uma semana que a gente estava esperando divulgação de inflação e isso impacta diretamente, como a gente sabe, na bolsa de valores. Nesta segunda-feira, como você pode ver aqui, o Ibovespa já estava operando em alta de 0,23%, chegando aos 112.816 pontos, o que já não acontecia há bastante tempo. Tem alguns vídeos que eu estou falando aqui que o Ibovespa fica ali na casa dos 100 até 110 mil pontos. E eu já encarava isso como uma boa oportunidade para a gente aportar na Bolsa de Valores. Porque esse período de inflação alta foi o período que a renda fixa mais captou investidores e a Bolsa de Valores ficou um pouquinho de lado. E agora, com as projeções da diminuição da inflação, é de se esperar, de fato, que o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores, capte bem mais investidores agora. Muita gente vai migrar com o seu patrimônio para a Bolsa de Valores. A inflação medida pelo IGP cai 2,33% em maio e o IGP registrou queda de 2,33% em maio, após uma redução de 1,01% em abril, é o que informa a FGV. É tanto, pessoal, que eu já venho falando para vocês, assim que as taxas de juros, né, a inflação começar a diminuir, a gente vai ver muita empresa do setor do varejo decolando. A CVC, ela pode não se encaixar estritamente no segmento do varejo, como levar em consideração Carrefour, Açaí, Loja Renner, essas lojas desse quesito, mas você já percebe que a CVC é uma empresa que vai demandar que as taxas de juros, que a inflação diminua para que a população consiga comprar pacote de viagem, etc. Mas quando a gente já vê no dia seguinte, isso daqui foi com relação à segunda-feira, dia 5, só que quando a gente já vê no dia 6, a expectativa de que a inflação diminua, Açaí tendo uma alta de 14%, Carrefour uma alta de 10% e Azul, que entra mais ou menos ali naquele segmento da própria CVC, tendo um aumento também de 10%. No dia 7, na quarta-feira, a gente vê que Carrefour continua tendo uma alta, ok? Loja Renner também continua tendo uma alta e a Gol também apresentou uma alta aqui no dia de hoje, dia 7, a quarta-feira. Então, Carrefour, Loja Renner, varejo estrito, né? Agora você pega essas companhias tipo CVC, Azul, Gol, são empresas que a gente também pode encaixar ali, não no varejo, mas são empresas que vão ter um impacto diretamente se a população está sendo impactada ou não pela inflação. O que a gente já pode esperar aqui que de fato essas empresas, do varejo principalmente, vão começar a crescer à medida que a inflação vá diminuindo. E melhor ainda, ontem, no dia 6, como você pode ver aqui, Ibovespa fecha com forte alta e supera a casa dos 114 mil pontos. Fazia um tempo, hein, que o Ibovespa não chegava na casa dos 114 mil pontos. Por quê? Quando estava lá, a inflação começou a subir e o Ibovespa começou a cair. Isso é um movimento, digamos assim, que natural. Para quem já está acostumado, sabe que todas as vezes que a inflação sinalizar que vai aumentar, ou quando de fato aumentar, o Ibovespa vai fazer um percurso contrário. Não só o Ibovespa, o IFIX também, muitas das vezes, ainda que seja menos impactado, mas também vai fazer o mesmo caminho de descer. Ibovespa fechou nessa terça-feira, dia 6, com expressiva alta de 1,7% aos 114.610 pontos. Foi a maior pontuação de fechamento desde o dia 8 de 11 de 2022, quando fechou em 116.160 pontos. Ou seja, já a gente está terminando o primeiro semestre do ano e o Ibovespa só veio chegar próximo do que já foi quase 9, 10 meses depois, que foi justamente o período onde a inflação mais cresceu
da metade do ano passado para cá, né, em 2023. Já hoje, para finalizar, né, as informações até hoje, o Ibovespa opera em alta após resultado do IPCA. Hoje mais cedo o IBGE divulgou o resultado do IPCA. Fechou o mês de maio com alta de 0,23%, desaceleração após a alta de 0,61% em abril. Já teve uma desaceleração com relação ao mês de abril. Eu estou falando, se a gente continuar nesse galope, a gente vai chegar até o fim de ano com uma inflação bem abaixo, muito bem abaixo mesmo do que foi o ano passado. Então a gente que investe na bolsa de valores, a gente tem que aproveitar esses momentos enquanto a bolsa ainda não dispara, porque a projeção, acredito, de qualquer pessoa sensata que analisa os fatos, que analisa a realidade, percebe que a bolsa em algum momento ela vai pipocar. Essa renda que está na renda fixa, ela vai fugir para a renda variável e a maior parte dela vai ser alocada em ações. Então a gente tem que aproveitar enquanto efeito manada, né, não acontece. Isso já é o gráfico do Ibovespa hoje, atuando acima da casa dos 115.300 pontos. Chegou a uma mínima de 96 mil pontos. A máxima nas últimas 52 semanas, né, no caso nos últimos 12 meses, foi uma máxima de quase 120 mil pontos. Eu arrisco a dizer, tá? Sem nenhuma certeza, mas eu arrisco a dizer que essa pontuação do Ibovespa vai sair da casa dos 115 para os 120 mil pontos, até mesmo antes de chegar em outubro, porque se continuar com essa divulgação do IBGE, o IPCA sempre desacelerando mês após mês, a tendência é que o Ibovespa de fato decole. Já o IFIX, né, também subindo. Se a gente pegar o gráfico aqui dos últimos 30 dias, é um gráfico que você percebe que está claramente crescendo, justamente porque o setor imobiliário, principalmente na questão de aluguéis e construção também, financiar toda uma obra, que a gente sabe que muitos fundos imobiliários aqui no Brasil trabalham fazendo isso, fazendo investimento em construções de galpões, edifícios, para depois vender ou alugar. A gente sabe que toda essa taxa para financiar os materiais está altíssima. Então fica inviabilizado os fundos imobiliários desse segmento conseguir lucrar num cenário como esse. Visto que a inflação tende a diminuir, esses fundos agora começam a prospectar novos investimentos, prospectar maiores lucros. Então é natural a gente ver isso aqui. É natural a gente ver que o IFIX ele também vai aumentar. Talvez não aumente tanto quanto o Ibovespa, mas ele vai aumentar porque boa parte dos fundos imobiliários fica dividido nesse segmento que eu falei. Aluguel de imóveis, construção de imóveis para alugar ou vender. Mas lembra uma coisa, uma parcela desses fundos imobiliários, e aqui agora é onde me preocupa, como por exemplo MXRF11, KNCR11, são fundos que eu falo porque são fundos que estão nessa carteira. Até agora nenhum gestor comentou nada do que é que vai fazer com a diminuição da inflação, quais são os planos para o próximo ano, porque o que a gente está vendo que vai acontecer é a projeção da inflação diminuir e esses fundos trabalham com os seus lucros em cima da inflação. Então se a inflação diminui, como é que vai ficar o lucro desses fundos imobiliários? Então me assusta muito, nenhum gestor até agora tem emitido nenhuma nota falando quais serão os seus próximos investimentos. A gente vai ficar aqui na expectativa e agora começar a estudar mais para incluir nessa carteira, quando for incluir, fundos imobiliários dos outros segmentos, né? Segmentos de tijolos, como por exemplo. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o joinha, se inscrevam no canal também. Comente aqui o que é que você acha que vai acontecer, se a Bolsa e o IFIX vão decolar. E quando é que vocês acham que vão bater algum topo histórico aí? Até mais, um abraço e tamo junto.